Bom dia, senhores. Estamos juntos aqui mais uma vez. Este vídeo é mais uma conversa, não tão aprofundado quanto outros vídeos que nós temos feito, mas que imagino que seja de bom grado e bom para quem está iniciando nos estudos, alguma coisa assim. Nós vamos falar sobre Naamã, a cura do leproso Naamã. Agora, por que me veio o pensamento de falar sobre esse assunto? Porque uma senhora chegou para mim e falou de uma doença que tinha. Quando ela falou na doença, aí eu cheguei a imaginar assim, eu vou mandar ela para um grupo de orações de uma igreja, de um amigo meu, que lá tem uma Assembleia de Deus. Lá tem um grupo de orações que se reúnem umas senhoras às 3h30 da tarde. E ela pode conversar sobre o assunto dela livremente, de mulher para mulher, aquela coisa toda. E as irmãs vão orar por ela, que eu conheço as irmãs, e ela vai ficar boa. Eu cheguei, fui e falei com ela. Ela disse, não, na minha igreja não tem isso não. Na minha igreja ninguém não tem esse negócio de grupo de oração. Irmão, isso é coisa do cão. Pai, foi embora. Ela era evangélica também de uma dessas igrejas que... Então, tudo bem, foi embora. Aí eu tive lembrando de Naamã. Vamos hoje aqui falar coisa que está na palavra de Deus, mas nós não vamos ler capítulo, versículo, aquela coisa que é para a gente falar menos. Quando a gente fica parando para ler versículo, a gente fala menos do assunto e fica somente lendo versículo. Mas vamos lá. Quem era Naamã? Naamã era um general do exército sírio. O general do exército sírio. Quem eram os sírios? Os sírios, eles eram parentes próximos do povo de Israel. Abraão, quando veio de Ur dos Caldeus, a família migrou e foi para Pandarã, lá em Arã. Então era chamado de arameus. Todas as pessoas que vinham daquela parte ali eram os arameus. E dali, quando os israelitas, quando Abraão veio, a partir daquele momento, para não se misturar com a nação daquele local, ele começou a buscar pessoas lá da terra dele, de onde ele veio. Quando ele veio, ele já tinha trazido uma meia-irmã dele, e casado com ela, que era Sara. E a partir daí, quando o filho dele, Isaac, teve que casar, ele mandou que alguns servos dele fossem lá na mesma terra lá e pegassem uma esposa para o filho. E da mesma forma, Jacó, quando precisou fugir do irmão, a mãe dele, Sara, mandou que ele retornasse lá na mesma terra e lá ficasse por lá, até que a ilha do irmão passasse e casasse com alguém lá da família lá. E ele foi e chegou lá na casa de Labão, todo mundo sabe a história, quem estuda a Bíblia sabe a história. De lá ele casou com duas irmãs, trouxe elas, tudo da mesma, lá da Síria. Então Síria e Israel eram parentes e existia um trânsito muito grande entre o povo hebreu lá de Israel e o povo sírio. Naamã, que era um general, aí nós vamos falar de qual era o problema dele, se era realmente lepra ou se era outra coisa. Porque muitas vezes a pessoa tem um problema, mas o problema não é exatamente aquilo que a gente está vendo. Muitas vezes o problema é outro. Naamã, leproso, na casa dele tinha uma escrava, lá de Israel. Apesar do parentesco, Síria e Israel viviam sempre em guerra. Mas não, há pouco tempo tinha havido uma guerra e daquela guerra alguns escravos foram para lá. Então dentro da casa de Naamã tinha uma escrava que era uma parente, talvez distante, mas parente dele. E ele aquela lepra dele, o leproso ele vivia um bocado de tempo, mas a vida do leproso era abreviada. E também tinha aquele problema de ninguém querer estar perto do camarada, aquela coisa assim. E o camarada casado, muito rico, muito poderoso, o chefe do exército da Síria. Então a escrava, vendo aquilo ali, ela chegou para a senhora dele, que era a esposa de Naamã. Aí disse, minha senhora, o seu esposo tem aquele problema de lepra. E lá em Israel, aqui vizinho aqui, é só atravessar a fronteira. Lá ele vai encontrar profetas poderosos que vai curá-lo. Aí ela chegou, foi e falou com ele, Israel, que negócio de... Mas vá, não falou com você. Ele não tinha aquele problema, era um general do exército sírio que tinha lutado há poucos tempos atrás contra Israel. Vai eu voltar lá num local onde eu matei gente, trouxe gente escravo de lá e não está escrito assim na Bíblia, mas a gente sabe que o pensamento que passou pela cabeça dele foi esse. Aí ficou por ali, eu vou. Aí chegou, foi lá, falou com o rei, o chefe sírio dele. Tá bom, então eu vou fazer aqui uma carta aqui, vou mandar para o rei lá de Israel. Você vai levar essa carta aqui com a recomendação minha, vai levar um monte de soldado aqui.
levar riquezas para compensar lá o camarada que lhe curar, e você vai lá. Aí ele chegou, foi. Quando chegou lá e bateu na porta do rei. Que é? Rapaz, não, mano. Ah, rapaz, você tá arrumando coisa pra cima de mim, rapaz. Eu curo lá ninguém, rapaz. Você tá querendo arrumar pretexto pra invadir a nossa terra de novo com seus canhões, suas espadas e matar nós tudo aqui. Vai falar com Eliseu, lá na beira do Rio Jordão, Eliseu, o profeta Eliseu. Ele é quem mexe com isso aí. Senhor. Agora, rapaz, que acha? Eu vim falar com o rei. E não chego nem na porta do rei, já sou escorrachado. Senhor, ele falou para o senhor ir falar com o profeta lá na beira do Rio Jordão. Tá bom, vamos lá. Aí foram lá. Chega lá o Naamã já todo ressabiado ali, né? Aí chegou lá e o soldado chegou, desceu do cavalo. E Naamã lá com suas armaduras de general, pá! Lá em cima do cavalo lá, e o soldadozinho foi lá e... O que foi? Não, é porque Naamã, ele veio aqui para o senhor curar ele da lepra, pá, não sei o quê. Fala o seguinte... Diga a ele que vai lá no Rio Jordão, ali, ó. É só descer ali, ó. Chega lá e ele toma 7 banhos dentro do rio. Tá bonzinho. Olha, disse que o senhor... mas ele nem me convidou pra entrar na casa, pra ele ver, pra ele olhar. Não, não. Ele só fez, diga a ele que desce. Rapaz, eu tô sendo tratado feito cachorro aqui. Aí, vamos lá. Aí chegou na beira do rio, chegou e olhou assim. Rapaz, lá na Síria tem tanto rio limpo, águas límpidas. E eu vou mergulhar nesse rio sujo. Agora, porque nós vamos parar aqui somente pra gente, como eu falei do parentesco, que muitas vezes a pessoa lê na Bíblia não entende. Por que que o Rio Jordão é, às vezes, chamado de um rio sujo? É porque o Jordão, ali onde Jesus se batizou, é o lugar mais baixo do planeta. É a terra mais baixa do planeta. Ali fica abaixo do nível do mar, muito abaixo do nível do mar. Então aquela água ali ela fica parada, ela não tem um desnível para descer para o mar. Ela fica parada só quando tem uma chuva grande, uma chuva forte, que ele enche, que ele consegue correr para o mar. Mas geralmente o rio fica quase parado, quase ele não anda, porque ele é praticamente nivelado com o mar. Então quando Deus parou o Rio Jordão, para o pessoal passar, estava de ribanceira em ribanceira. Ele não era um rio Amazonas, que você pula dentro e sai carregando a pessoa. Ele era um rio que a água corria, mas era tão devagar que dava para atravessar até nadando. Não, mas é claro que 800 mil pessoas, Deus não ia mandar passar nadando por cima do rio, crianças, cabras, tudo que eles levavam. Então ali Deus simplesmente represou o rio, criou tipo uma represa. As águas que já estavam passaram. Era um ponto onde já era costumeiro as pessoas passarem, porque era um lugar largo e que era um pouco mais... Quando as águas baixavam, dava para passar. E ele só precisou parar porque ele atravessou no inverno. A Bíblia diz que o Jordão estava de ribanceira a ribanceira. Se eles tivessem ido num outro tempo, tinha dado para eles passarem sem precisar parar as águas do Rio Jordão. E tinha, quando o camarada vinha sozinho, atravessava sem parar. Os 12 homens que Moisés mandou, eles atravessaram, os 2 espias também atravessaram sem parar, mas aquele monte de gente teve que parar. Então, é por isso que a água era suja, porque ela escorria muito devagar e chegava até a ficar parada. Quando ela parava durante muitos meses, então a água ficava suja. Então Naamã chegou, olhou assim, e disse, rapaz, um rio sujo desse aqui, eu com tanta água limpa, tantos rios limpos lá na Síria, e eu tomar banho aqui? Mas o problema de Naamã não era tanto a água suja, aquela coisa. Era. Se você tem rios limpos, e aqui tem rio sujo, ele podia chegar assim, rapaz, vamos voltar lá um homem para ver se ele troca o Rio Jordão por um rio lá da Síria. Mas ele tinha um outro problema. O cara estava com armadura. General, com armadura. 30 homens ali para fazer, armados, para fazer segurança a ele, porque ele estava dentro de um país inimigo. Um país onde ele tinha guerreado há poucos anos. Então ele imaginou assim, para eu tomar um banho aí eu vou ter que tirar minha armadura e botar aqui e ficar de peito limpo, sem o meu escudo à prova de bala. Aí o inimigo vem, dá um tiro aqui, me mata. Pá. Tinha esse problema. O problema também não era tirar a armadura, tinha mais problemas. Um homem rico, que era superior a todos aqueles soldados que estavam ali em cima dele, ia ter que tirar a armadura, sair para os comandados dele. Não era problema ver ele com uma roupa comum, assim, sem um paletó, conforme eu estou aqui com essa camiseta aqui. Mas era porque ele ia ter que tirar aquela roupa também, ficar nu. Aí os soldados iam ter que ver o cabra nu, conforme
Nasceu. E o problema é que ele não podia pegar os soldados e dizer, ó, vocês sobem lá pro outro lado da montanha, se escondam, que é para vocês não me verem nu. Não podia, porque ele ainda tinha medo. O soldado sai daqui, chega um camarada aqui de Israel aqui que ainda está com raiva de mim, me pega sozinho aqui e me mata, e os soldados tão longe. Não, o soldado tinha que ficar ali. Ele teve que tirar a roupa, os caras... Rapaz, se ele mandasse, o senhor e o soldado ali conversando, senhor, sem saber o que era que passava pela cabeça dele. Mas, senhor, se eles mandassem o senhor fazer outra coisa, o senhor não ia fazer? Por que o senhor não toma esse banho? Então ele teve que abrir mão, se descascar de todo aquele orgulho, de todo aquele negócio que essa água é suja, se descascar daquela coisa de autoridade, se despir daquela coisa de que eu tenho que estar bem vestido diante das pessoas, pai, aquela coisa, ninguém pode me ver nu, ele tinha que se despir de todo aquele orgulho, de toda aquela coisa para mergulhar dentro daquela água ali. Então depois que ele se despiu de tudo aquilo ali, eu vou ter que fazer isso mesmo. O meu problema agora já não é mais a lepra, o meu problema agora é o meu orgulho, é a minha rejeição pelas coisas, é o meu preconceito, vou me despir de tudo isso aqui, vou arrancar fora. E ele chegou, tirou a roupa lá, tibungou dentro d'água lá a primeira vez, saiu pra fora, depois tibungou de cabeça lá e deu uma nadada lá, saiu pra fora, voltou, tibungou de bunda dentro da água lá, e aí tomou um banho lá, saiu pra fora, depois fez carreira, tibungou, quando ele tibungou 7 vezes, que saiu pra fora, limpinho, rapaz, limpinho. Vamos lá na casa do homem agora, volta aí. Rapaz, eu tô limpinho aqui, eu trouxe muito. Naquela época, pelas leis que operavam na Síria, em Israel, em todo lugar, se alguém fizesse uma coisa boa para outra pessoa, salvasse a vida, fizesse qualquer coisa pelas leis, aquela pessoa tinha que ser recompensada. Era de lei que recompensasse aquela pessoa. Por exemplo, se você tinha um escravo, como era o caso, que Naamã tinha uma escrava, alguém pode perguntar assim, o que aconteceu com a escrava? Naquela época, pela lei, como você tinha que recompensar qualquer pessoa que fizesse o bem por você, Naamã tinha trazido muito ouro, muita coisa boa, vestimentas, tudo de bom, para recompensar quem curasse ele. Então ele foi oferecer aquilo ali para Naamã. Eliseu não aceitou, e ele levou aquilo ali. Aí Giase foi atrás, aí mentiu, dizendo que, mas o meu chefe lá, o meu senhor, ele se arrependeu, aí ele viu, mas eu preciso, aí mandou que eu viesse aqui pegar, aí que o senhor deu, aí o cara chegou, pegou a carga lá, entregou, então leva aí. Quando chegou lá que o cara disse, quer dizer que tu pegou essas coisas do Naamã? Peguei. Não era de graça a cura? Era. Então, por que tu cobrou? Eu cobrei? Não. Então, já que você ficou com as coisas dele, com a riqueza dele, fique também com a lepra. Aí Giase passou a ser leproso naquele momento. Aí você pergunta, e a menina? Com toda certeza a menina também foi escrava, lá também foi coisa. A lei dizia que uma das recompensas era até anular a escravidão da pessoa, ou em alguns casos, a pessoa continuava sendo escrava, mas passava a ter um status grande naquele lugar ali, um escravo que manda, um escravo que ordena, aquela coisa toda ali. Então, tudo, uma informação que você dá sempre vai ter uma recompensa, porque aquela menina, uma das maiores recompensas dela é porque ela trabalhava na casa de um camarada que adorava os deuses estranhos da Síria. Como quando você vai ver lá em Jacó, você vê que Labão, ele tinha os deuses dele, até uma das filhas de Labão, que era esposa de Jacó. Quando eles fugiram, ela levou umas imagens de escultura dos deuses de Labão, e Labão depois foi atrás e disse que matava aquela pessoa que encontrasse lá, e ela se sentou. Ou seja, não eram deuses grandes, eram estatuezinhas de madeira, de barro, não sei do que é, mas que ela botou aqui e sentou em cima. Sentou em cima do Deus do cara. Aí, a mulher do Jacó sentou em cima do Deus do cara. Aí quando o pai dela chegou na barraca dela, disse, levanta aí, minha filha, que eu quero... Não, meu pai, porque eu tô menstruada. Não, então deixa quieto. Aí chegou, foi embora e pronto, não achou Deus nenhum. Aí ficou, roubaram meu Deus, mas não foi vocês. Pronto, aí foram-se embora lá. Então aquela menina, ela estava vivendo num local onde as pessoas adoravam um Deus estranho, e ela cresceu adorando ao Deus de Israel. Uma das recompensas que ela teve é que Naamã, a partir daquele dia, ele se converteu ao Deus de Israel, e ele até levou terra de Israel lá para a Síria. Ele levou terra, viu? Ele pegou a riqueza lá, deu para Giase, pegou as coisas lá dos cavalos lá que ficou vazio, encheu de terra lá, e levou umas cargas de terra lá em cima do jumento dele, e chegou lá, isso aqui é para eu fazer um cantinho lá com terra de Israel, para eu adorar agora o meu novo Deus, que é o Deus de Israel, em cima da terra de Israel. Aí ele teve, então, ela teve uma recompensa que a partir de agora eu não serei mais escrava de um adorador de Deus estranho. Você escravo, mas de um adorador do Deus a quem eu também sirvo. Isso aí foi uma grande recompensa para ela. Então, minha gente, é isso aí.
Quando você tiver qualquer problema, veja se não há um outro problema que possa estar impedindo a tua cura, a solução do teu problema, aquela coisa. Ah, aquela mulher lá do começo, do qual lá, o problema dela era a religião. Eu sou de igreja plantal não faz esse tipo de coisa, fazer grupos de oração, somente senhoras na tarde para orar por cura de alguém, por solução de problema. Não, na minha igreja não tem isso aí não. Eu também não vou lá não, eu sou lá doido de ir lá e sair lá com outra coisa. Mas ela não, e eu também não fui. Não, irmão, vá lá. Não, eu deixei ela com os pensamentos dela e ela se foi. Eu também não fui me meter com o assunto, afinal de contas era uma mulher e o problema que ela tinha que resolver era melhor que fosse entre mulheres. Então é isso aí, se você gostou, deixe o seu gostei, toque aqui embaixo para que a rede social saiba que isso aqui é um vídeo que você gostou dele e que vai também mandar para outras pessoas. E valeu, tchau, que Deus te abençoe.